thousand moments. We're up to verse 3. There you go. Go on. You see the depths of my heart and you love me the same. You are amazing, God. Sing it again. You are amazing, God. Thank you, Carl. Do be seated. Sorry to disrupt. I didn't realise it was going to disrupt our singing. I just wanted to make sure we were recording. Otherwise I'll forget and then I'll be in trouble. Peço desculpa por interromper o hino enquanto estávamos a cantar, mas eu queria só ter certeza que nós estávamos a gravar enquanto nós estávamos aqui. I don't want to be in trouble. Eu não quero ter nenhum problema. 2 weeks ago, we followed the amazing story of Lydia. Há 2 semanas atrás, nós seguimos a grande história de Lídia. Lydia, who travelled 300 plus miles from her home in Turkey to the city of Philippi. A Lídia que foi numa jornada de 300 milhas de Turquia até Filipos. Her reason for making that journey and setting up a new home probably was a business decision. E a razão por ela fazer essa jornada de Turquia até uma nova casa foi se calhar por causa que ela precisa de uma nova empresa. But God had other plans. Mas Deus tinha outros planos. And Lydia found herself in the sunshine at the riverside, praying and talking with the Apostle Paul. E Lídia assim encontrou-se à beira do mar, no grande sol, a falar com o apóstolo Paulo. And it wasn't long after that the church was begun. The church began in Philippi, and they met in Lydia's home. E não foi longe disso depois que a igreja foi começada, onde a igreja começou na casa de Lídia, em Filipos. And that's how it is in every church of the Lord Jesus Christ. And that's how it was, sorry? That's how it is in every church that belongs to the Lord Jesus Christ. E é assim que todas as igrejas e é assim que funciona todas as igrejas que pertencem a Deus. And some of us here today will have that quiet sunshine conversion. E alguns de nós, se calhar aqui vamos ter uma conversão silenciosa. But also, meeting Lydia's house as a member of the church was a Philippian jailer. Mas também, quem estava lá no encontro da casa de Lídia, quando estavam na igreja de Filipos, foi um homem de Filipenses. And he needed an earthquake to bring him to Christ. E foi um terremoto que levou-lhe à conversão. So we'll read together from Acts chapter 16 and verse 25. It's there in Portuguese as well. So I'll read it and then you can follow on the screen. Então vamos ler a partir de Atos capítulo 16. Vai estar em inglês e em português. Então enquanto eu estou a ler em inglês, podem acompanhar comigo em português. It was about midnight, and Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake, so violent that the foundations of the prison were shaken. And at once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke, and when he saw the prison doors were open, he panicked and he drew his sword and was about to kill himself because he thought all the prisoners under his charge had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we're all here." The jailer called for lights, he rushed in, he fell trembling before Paul and before Silas. He then brought them out of the cell and asked them, "Sirs, what must I do to be saved?" And they replied to him,
You believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. And that hour of the night, the jailer took them, washed their wounds. Then immediately he and all his household, they were baptized. The jailer brought them into his house, set a meal before them, and he was filled with joy because he had come to believe in God. He and his whole household. Amen. And so the Philippian church was made up of men and women like Lydia, who quietly came to faith in Jesus, and people like the jailer, who threw a violent earthquake because he was so hard and so stubborn. He needed an earthquake to change him. E é assim que a igreja de Filipenses foi tornada como uma igreja. Homens e mulheres que se converteram assim, tornaram-se como Lídia. E também um homem de Filipenses que converteu-se por causa de um terremoto. Foi assim que ele também se converteu, para tornar-se um crente. Thank you. Next slide. So in every church situation, we all have a story to tell. Em cada situação da igreja nós temos uma história para contar. And we would like you to consider prayerfully whether sometime in the near future you might come and share your story with us. E eu quero que vocês consideram para contarem a vossa história no futuro conosco. Now I'm bound to get it right. I've just asked how you pronounce the name. Marcel? You can tell. Is that right? Have I got it right? Tá Sort certo. of. A Sort maneira que eu of. disse o nome. You come and join us because we have a story to share this morning. So, well done. Bom dia. Good morning. Há umas semanas atrás eu dei testemunho aqui, né, das minhas orações. A few weeks ago, I gave my testimony here for my prayers No grupo de oração de quinta-feira. in the Bible study from Thursday. E David pediu para mim dar esse testemunho para toda a igreja, para a edificação da fé de todos. And so then David asked me if I could give that testimony that I did on Thursday to the whole entire church here today. O começo do ano começou com má notícias. At the start of the year, I started with some bad news. Foi quando eu comecei a congregar aqui e participar das orações online. That's also when I started congregating here and participating in the prayers. A minha avó, já com 88 anos, recebeu um diagnóstico que ela precisava de uma cirurgia. My grandma, who was 88 years old, got diagnosed with and got told that she needed the surgery done. A veia aorta dela tinha dilatado e tinha risco de romper e ela sofrer muito e vir a óbito. A veia aorta. Her vena cava got ruptured, and so she needed to get a surgery done. E a minha mãe também, no mesmo tempo, recebeu a notícia também, o diagnóstico que ela estava com uma lesão no colo do útero e precisava fazer uma cirurgia. And my mom, around the same time, she got told that she needed a surgery done for a leg. E então eu comecei nas orações congregar e pedir, orava a Deus pela minha mãe, pela minha avó. Eu orava para Deus guardar a vida da minha mãe, para Jesus guardar a vida dela nas mãos dele. And so I started praying and congregating over here to start praying for my mom and my grandma so that the surgery could be well done and that it should all went well. E minha avó entrou na fila de espera do sistema de saúde do Brasil. And my grandma got put on the waiting list in the Brazilian system. E passaram-se 4 meses e minha avó faleceu. And 4 months went on, and then my grandma died. Então eu pensei, a veia se rompeu. And so at that time, I thought it was because of the vein that ruptured.
Mas quando eu recebi o atestado de óbito dela, eu vi o cuidado de Jesus e como ele atendeu as minhas orações. But when I received what was done, I saw that Jesus did take care of my grandma. O atestado de óbito dizia que ela tinha ido por morte natural. The diagnosis showed that she died on a natural cause. E eu vi que Jesus guardou a vida dela como eu pedi, porque se a veia tivesse rompido, ela teria sofrido demais, mas isso não aconteceu, né? Como eu pedi, Jesus fez. Ele a levou, nada matou ela, mas foi ele que a levou, porque já tinha sido o tempo dela aqui na terra. And I saw that Jesus did take care of her, because then it would have been the diagnosis of her vein that ruptured. But instead, it was just a natural cause. So in that case, it was Jesus that took care of her and took healing of her and took her away with natural causes. E a minha avó tinha muito medo de hospital, de ficar internada e de falecer sozinha. And my grandma was very scared of hospitals. She was scared of being bedridden in hospitals by herself. E quando Jesus levou ela estava no quarto dela com todos os filhos. And when they took her to the hospital, they saw that there were plenty of people over there with her. E uma semana depois, após ela ter ido embora, minha mãe recebeu a resposta da biópsia. And a week went on, and then my mom also got a diagnosis from the doctors. Ela não tinha mais nada e não precisava mais de cirurgia. She didn't have any more cases, and she needed no surgery to be done as well. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. So all glory be given to God. Thank you so much. Next slide. Muito obrigado, muito obrigado. Next. Oh, Alice, your name is in lights. I can't say that. People need to understand it. Agora nós temos um assistente da Alice, a minha mãe. Thank you so much. Thank you very much. Good morning. Yes. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu, Jesus, morreste em vão. Me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Eu nada posso merecer, tu vês-me prestes a morrer, Jesus, a ti me vou render, eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Venho como estou, se venho agora
Redentor. Só tu, Jesus, és meu Senhor. Oh, vem salvar-me em teu amor. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Thank you so much, Alice. Muito obrigado, Alice. Must be strange. This coming week at Spellow Lane, Nesta semana que temos a vir na igreja de Spellow Lane, we shall meet on Thursday evening here in the hall, the 17th of July, 7 p.m. for prayer together. nós temos o nosso encontro de estudo bíblico, ou de tanto a oração, primeiro, na quinta, à tarde, às 7. And at 8 p.m. our Bible study with Dave Robertson on Zoom. E depois nós temos o nosso estudo bíblico com David Robertson no Zoom. So here's my poetry again. Então ele é o meu poeta, outra vez. Dave Robertson will be on Zoom whilst we are in the room. Can you do it? O David Robertson vai estar no Zoom, mas nós vamos estar aqui presentes. So we do commend Thursday to you. Então nós estamos à espera de vocês na quinta. Next Sunday we shall meet for praise and worship at 11 o'clock. No domingo nós vamos ter o nosso tempo de adoração. And our guest preacher will be Jeff Park. E o nosso convidado pregador é Jeff Park. And so we look forward to Jeff's ministry next week. Então nós esperamos pelo ministério de Jeff Park na próxima semana. So let's pray. And as we do so, we can pray for all that's happening at Spellow Lane, as quiet as it might be for July, yet very important meetings on Thursday and of course next Sunday. Então nós vamos orar as coisas que vêm no Spellow Lane nesta semana. Claro, pode estar silenciosamente neste mês, mas as coisas são importantes na quinta e no domingo também. And we pray for one another, those who are unwell or maybe recovering from surgery. Laura sends her love to you and she's doing ever so well. E também vamos orar para aqueles que não estão aqui presentes connosco, ou se calhar não estão a sentir bem, e também aqueles que acabaram de fazer a cirurgia. A Laura, que fez a sua cirurgia, está a pedir agradecimentos a todos por orarem por ela. She misses you and she hopes to be back with you very soon. Ela está com saudades de vocês e ela quer que fiquem junto com vocês de novo. It's Lily's birthday weekend and Lily has moved into a new home, a nursing home, so we pray for Lily on this important weekend for her. Então é o aniversário da Lily também esta semana. Ela foi metida numa casa de repouso esta semana, e então nós vamos orar por ela. We continue to remember Irene, who would love to be with us, but frail and unable to come with us. A Irene também, que queria estar connosco, mas não está sentindo-se bem, então não pode estar aqui presente. And we continue to pray for Lynn, who is unwell, very much in our prayers this morning. E a Lynn também, que não está connosco hoje aqui, porque não está sentindo-se bem, então nós continuamos com ela no nosso tempo de oração. And for Stephen and Maureen, as they continue to spend very, very precious time with family. E também o Steven e a Maureen, que estão a ter tempo preciosos com a sua família. And Vivi and Beto, as they also are on holiday. E a Viviane e o Beto, que nesta altura estão em férias. So many things upon our hearts. Let us pray. Let's just spend a few moments quietly bowing our heads and silently praying as we come before the Lord and we bring all those needs to our Father in heaven, but also our personal needs as well.
Então vamos ter o nosso tempo de oração em silêncio, prostrando as nossas cabeças, trazendo as nossas necessidades para Deus. So let's just spend a few moments in prayer. Então vamos tirar algum momento em oração. Oh, Heavenly Father, as we pray from our hearts. And we ask, Lord, that you will hear us. You've promised, Lord, to listen and to answer. Answer in a way that you know is best for us, and not always the way we think it should be. But Lord, we know you are the King of Kings, you are sovereign, you are the mighty God, but also you are our Heavenly Father. And we can cry to you, Abba Father, as we bring our needs before you, each other's needs, but also our praise and our worship. So help us to do that this very morning as we meet together. And again we ask in the name of Jesus. Amen. Amen. Okay, next slide. We'll stand again and we'll sing this beautiful song of praise. What a beautiful name. Nós vamos levantar de novo para cantar o nosso próximo hino com um bonito nome. Com um bonito nome. Let's stand and sing. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your day and glory in creation, now revealed in you are Christ. What a What a beautiful beautiful name! name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful Beautiful name name it is, is the the name name of of Jesus. Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Come on, in this place, if he's raised you from death to life, would you sing? Death could not hold you. They told before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens bow, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you're right. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all
Be seated. Next slide. Now, no Sunday school in July. Nós não temos escola dominical em julho, I wonder if I could have 2 willing volunteers mas eu quero saber se eu podia ter 2 voluntariados, because we have some worksheets for you to colour in. So if I could have 2 people to give these out to the children, that would be wonderful. Oh, even better. And there is a tin of colouring pencils on the back pew, okay? So do get colouring pencils from there. Take one each for yourselves. Can we get more? And see if anybody else would like one this morning. Thank you so much. Era para as crianças, era para papéis para eles pintarem, ou desenharem, aliás. E lá atrás nós temos os lápis para eles pintarem, desenharem e para estarem a partilhar com as outras crianças aqui. So, if you have a Bible, you might want to open your Bible at Paul's letter to the Philippians in chapter 2. Se vocês têm uma Bíblia, abrem a vossa Bíblia para a carta de Paulo para os Filipenses, capítulo 2. Now, we heard all about the church in Philippi 2 weeks ago when Lydia arrived in the city. She became a Christian and the church met in her house. Então nós vimos que Paulo escreveu a carta para os Filipos e Lídia chegou à sua casa, à sua nova casa, e congregou lá na sua nova casa. And this morning we reminded ourselves of another church member, in fact, a whole family who became church members as they came to know Christ, and that was the Philippian jailer. E também nós acabamos por ver uma família também que acabou por ser convertida quando chegaram lá, que era os prisioneiros. Well, here we are in the year 2025. E nós estamos aqui hoje no ano 2025. The church in Philippi began in AD 50, so quite a few years ago. E a igreja de Filipos começou em 850, então já foi há alguns anos atrás. And Paul writes the letter to the Philippians in AD 61. E Paulo escreve a carta para os Filipenses em 61? Ou 61, em 61 a.C. So, if I do my maths, Desculpem, sorry. 61 depois de Cristo. if I do my mathematics, that's 11 years have passed by. 11 years. 11 years have gone by. Oh, sorry. 50 to 61, 11 years have gone by. Então, se eu fizer a minha matemática, é 11 anos que passaram depois de que eu tinha escrito aquela carta. Now, when the church began, planted by the Apostle Paul and Silas and others, there was so much to give God praise and thanks for. Então, quando eles plantaram essa igreja, com Paulo e Silas, tinham muitas coisas para agradecer a Deus. And when Paul writes or dictates the letter to the church in Philippi, he's in prison in Rome. E quando ele escreve essa carta, ou está a dictar essa carta para os Filipos, ele está em Roma. And just 11 years have gone by and he's beginning to hear that there are problems. E 11 anos acabaram por passar e ele está a ouvir que tem problemas. How could that be? Como é Sorry. Sorry, my bad. Como é que isso pode ser? So much rejoicing,
when the church began, and just 10 plus years later, there are problems. Muita regozijação a acontecer e depois 10 anos passaram e já está a ter problemas. And when Paul hears that news, he is heartbroken. E quando Paulo ouve essas novas, ele está com o coração partido. Because he loved the church in Philippi. Porque ele amava a igreja de Filipos. When you read his letter to the Philippians, he says 17 times, I rejoice when I hear what God is doing through you. Quando ele escreve a carta para os Filipos, ele diz, eu estou regozijando. But here we are, hearing about problems, and probably chapter 2 and verse 2 gives us the best clue to what is happening. Então, e aqui nós estamos a ouvir o que é que Paulo está a escrever. E capítulo 2, se calhar, pode te dar a melhor opinião do que é que tu tens. Paul says, please be like-minded. O Paulo diz, por favor, tenham a mesma mentalidade. Could this church really have problems when it's so young? Será que essa igreja pode ter mesmo problemas quando ainda são mesmo novas? And what did the problem look like? E como é que qual era o problema? Como é que o problema parecia? Well, imagine we can get in the TARDIS again and go back to the year AD 50. E imaginem que nós podemos voltar outra vez ao tempo e voltar para o ano 80 depois de Cristo. Actually, go back to AD 61. Aliás, podem voltar para 861. And imagine this building is now the church in Philippi. Imaginem que esta igreja aqui é a igreja de Filipos. And the congregation are beginning to arrive on a Sunday morning. E a congregação começa a entrar numa manhã de domingo. And when people enter the meeting, some people decide to sit on that side of the church, others decide to sit on this side of the church. E quando alguns começam a entrar, alguns começam a sentar naquele lado da igreja e outros começam a sentar neste lado da igreja. But the big problem for the church in Philippi is that they're not choosing where they sit because this side's in the shade and this side's in the sunshine. Mas eles não estão a escolher os lugares por causa que este lugar aqui está na sombra e este lugar aqui está ao sol. But it's because they're not speaking to each other. Mas é porque eles não estão a falar uns com os outros. And so already there is division in the church. E então assim já tinha divisão sobre a igreja. So Paul's in prison and he dictates his letter, probably to Timothy. Então Paulo está na prisão e ele está a dictar a sua carta para provavelmente Timóteo. And our next slide will tell us what the problem actually was. E a nossa próxima página, se calhar, vai-nos dizer qual era o problema. So if we go forward to Philippians chapter 4 and verses 2 and 3, this is what we read. E se nós formos para a frente, para Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3, isso é que nos diz. Paul dictates his letter and he says, I plead with Euodia and I plead with Syntyche. Paulo escreve na carta e diz, rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. I plead with you to be of the same mind in the Lord. Sim, eu peço a você, meu fiel companheiro. Yes, and I ask you, and I ask my true companion Timothy, to please help these two women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of the co-workers whose names are all written down in the book of life. Que ajude estas mulheres, pois eles lutaram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e os demais cooperadores que está escrito no livro da vida. And so the problem isn't that they weren't Christians, because they clearly were Christians. Mas então o problema não era que eles não eram crentes, porque claramente eles não eram crentes. They had both committed themselves to become members of the Philippi church. Eles cometeram-se a ser membros da igreja de Filipos. And they were co-workers with Paul when he was in Philippi, beginning the church. E eles eram cooperadores com Paulo quando eles estavam a começar a igreja de Filipos. They worked together ever so closely in the gospel. Eles estavam a trabalhar em conjunto quando estavam a trabalhar no Evangelho. They loved each other
in Jesus Christ. Eles amavam uns aos outros em Jesus Cristo. But now there's a problem because they aren't speaking to each other. Então, mas agora temos um problema, porque eles não estão a falar um com os outros. So, from chapter 2 of Philippians onwards, Paul begins to put out the flames of the fire Então, Paulo continua apagando as chamas antes da igreja, before the, Ou seja, before the whole church becomes destroyed. antes que a igreja inteira seja destruída. And so there are three things that Paul does in his letter. Então, há três coisas que Paulo fez na sua carta. One, he tells them what they must do. O que eles devem fazer. Two, how they can do it. Dois, como fazer. And three, it's worth doing. E três, porque será que iria valer a pena para fazer? So here we go. Number one, what must they do? Então, número um, o que é que eles devem fazer? And it's there in verses 1 to 4. E está ali no versículo 1 a 4. So Paul writes to them, therefore, if you have any encouragement at all, from being united with Christ, if you have any comfort from his love, if you have any common sharing in the Holy Spirit, if any tenderness and any compassion, then will you make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit, one in mind, and doing nothing out of selfish ambition or vain conceit, but rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Então nos diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma entranháveis afeitos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Just go back a slide. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. We don't know many of the members at Philippi Church. Nós não sabemos muitos dos membros da Igreja de Filipos. Clement gets a mention. Clemente foi mencionado. The jailer and his family get a mention. O prisioneiro e a sua família foram mencionados. And the two ladies, Euodia and Syntyche, get a mention. E as duas mulheres, Rúdia e Cíntia, foram mencionadas também. They'd all been baptized and demonstrated in baptism their new life in Jesus Christ. Quando você foi batizado, você demonstrou visualmente o que aconteceu invisivelmente em seu coração. They all had a testimony that they had been forgiven, adopted, redeemed and accepted through Jesus. Tiveram todos uma testemunha que foram perdoados, adotados, redimidos e aceitados por Jesus Cristo. They knew that their sins, every single sin, has been forgiven. Eles sabiam que cada um dos seus pecados foram perdoados. So Paul says, surely this must do something to you. Então, Paulo diz claramente, e se calhar deve fazer alguma coisa para si. It's as if Paul is saying, Euodia, didn't Christ also die for Syntyche? And Syntyche, didn't Christ also die for Euodia? You have this common bond in Jesus. He died for your sins. E é tipo que está escrito, Evódia, Cristo não morreu também por Cíntia, e Cíntia, Cristo não morreu também por Evódia. Deus não perdoa vocês duas, por isso abracem-se e partilhem a graça de Deus uns com os outros. He says, didn't God forgive you both? Ele diz, Deus não perdoa vocês as duas. Then embrace each other. Share the grace of God with one another. Então partilhem a graça de Deus uns com os outros. Let that first love that filled your heart when you first became a Christian, let it overflow to each other. Deixe que aquela graça que o primeiro amor que transbordou o teu coração, que tocou o teu coração um ao outro. Because when that happens, that love will overflow to the whole church and to the city of Philippi. Porque assim, quando isso acontece, o amor vai derramar não só para ti, mas para a cidade inteira.
Remember the day you were baptized, says Paul. Lembrem-se do primeiro dia que vocês foram batizados, diz Paulo. When in that symbolic way you were raised out of the water and demonstrated you've been resurrected with the Lord Jesus Christ. Porque assim, ao sair da água, demonstrou que ressuscitou com Cristo. And that same power that raised Jesus from the dead E aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte is the same power that raised you from the old life to the new life. é o mesmo poder que ressuscitou-te a ti da vida anterior para a nova vida. How can you forget that tremendous truth? Como é que podes esquecer dessa grande verdade? You've got so much in common with one another. So please, says Paul, love one another. Vocês têm muito em comum uns com os outros, então, por favor, amem uns aos outros. Read through those verses, he says, show tenderness. Se lerem nos versículos, vão ver que ele diz, mostrem ternura. In other words, be welcoming, be embracing, be understanding of one another. Em outras palavras, significa mostrem amor uns para os outros, sejam bem-vindos uns para os outros. He talks about having compassion, Ele fala sobre mostrar compaixão, seeing other needs far more important than your needs. ver outras necessidades mais importantes do que as tuas próprias necessidades. And so what God has given to you, you share with one another. It's self-sacrifice. Então, o que Deus partilhou com vocês, partilhem com os outros, porque é sacrifício a si próprio. He goes on also to say, you have the same Holy Spirit in your heart, in your life. Ele também diz que vocês têm o mesmo Espírito Santo no vosso coração, na vossa vida. It was the Holy Spirit who drew you to himself. É o Espírito Santo que te trouxe a ti. It was the Holy Spirit that brought Lydia into that conversation with Paul by the riverside. É o Espírito Santo que trouxe a Lídia para aquela conversa com Paulo na beira do mar. It was the Holy Spirit who created that earthquake in order to change the heart of the jailer. É o mesmo Espírito Santo que trouxe o terremoto para mudar o coração daquele prisioneiro. You have the same Holy Spirit who convicted you of your sin and opened your heart. É o mesmo Espírito Santo que foi a ti, entrou no teu coração para mudar a tua vida. He also mentions that they have the same love. Ele também menciona que temos o mesmo amor. That Jesus Christ has loved you despite of your sin and your rejection of him. Que Jesus amou a ti, mesmo por causa do teu pecado e por causa dos teus maus. Next slide. We all love to take photographs, don't we? Nós todos adoramos para tirar fotos. And maybe it's a photograph of a special occasion that we had a couple of weeks ago when the old man Stephen Power was celebrating 70 years. E é a mesma ocasião que nós tivemos algumas semanas atrás, em que o pastor Stephen, com a sua idade, fez 70 anos. And that says the 71-year-old man who's just had his birthday. E também é o mesmo homem que acabou de virou 71 anos. But we take photographs of big events in our family life, Mas nós tiramos fotos de grandes eventos na nossa família, nas nossas vidas. in church life, Na vida da igreja, maybe in a graduation from university. se calhar na graduação da igreja, But da universidade. when you get out the photograph album or that box of photographs and you start working through them, Mas quando vocês tirem esse álbum de fotos e quando começam a passar por esse álbum, what is the first thing you do? qual é a primeira coisa que vocês fazem? If you're like me, I look for myself. Se vocês forem como eu procuro para mim mesmo. Am I in the photograph? Será que eu estou na foto? But I'm not. Mas eu não estou, não. But isn't that the problem the church is facing in Philippi, and maybe we can face also? It's me, and after that, me. E será que não é esse o problema que a igreja de Filipos tinha? Que eles só estavam a concentrar-se em si próprios? Eu? Whereas Jesus wants us to look to others first. Enquanto Jesus quer que nós olhemos para os outros em primeiro. So it is a fact, says Paul, that Jesus has been exalted. Então é um fato, diz Paulo, que Jesus foi exaltado.
He now sits in his rightful place in the on his throne in heaven. He is God. Ele agora senta no trono no céu. Ele é Deus. When he was in this world, God had become man to identify with us. Quando ele veio para o mundo, ele virou-se homem para identificar-se conosco. But Jesus was still without sin. Mas Jesus ainda estava sem pecado. And though he felt the tears flowing down his cheeks, E mesmo quando ele estava a sentir as lágrimas correndo pela sua cara, he felt the effects of exhaustion, ele estava a sentir os efeitos de exausto, the heartache of being rejected, o coração quebrado de ser rejeitado and the very truth that he was then crucified on the cross. e a grande verdade que ele depois foi crucificado na cruz. And so it's a fact that Jesus has been exalted. Então é um fato que Jesus foi exaltado. There's no dispute that the resurrection took place because many non-Christian historians testify to that event. Não há nenhuma discussão que Jesus não foi ressuscitado, porque muitos historiadores não têm nada para dizer sobre isso. It's a fact that more than 500 people on one occasion witnessed the Lord Jesus after his resurrection. É um fato que 500 pessoas viram e depois diante dos seus sítios viram a ascender. And as we were thinking a few weeks ago, his disciples saw him ascend into heaven. E como nós estamos a falar algumas semanas atrás, os seus discípulos viram ele a subir para o céu. He's the King of glory. He has victory over Satan, and he sits upon his throne where only God is allowed to sit. Ele é o Rei da Glória, ele venceu Satanás e senta-se no trono onde só Deus tem permissão para sentar-se. So, Philippian Christians, Jesus has been given a name that is above every name, and to whom every knee shall bow. Então os filipenses viram que Jesus era o único Cristo e que todos os joelhos se dobrarão. So your Christian faith is based upon fact. Então a tua crença é sobre fatos, Indisputable. não é discutido. But it's also a moving fact about his exaltation. Mas também é um fato comovente. If you're not a Christian this morning, then perhaps this truth doesn't really begin to touch you. Então se não és um crente esta manhã, se calhar esse fato não te toca tanto. But if you are a Christian, then you know what a difference his exaltation means to you. Então, mas se és um crente, então tu sabes o que é que a sua exaltação, a diferença que a sua exaltação faz em ti. There's a young boy at the age of 19 who lives in Wigan. Há um jovem de 19 anos que vive em Wigan And he plays for his local rugby league team. e ele joga por essa equipa local de rugby. And at the end of last season, he was awarded a trophy for being the best player in the team. E na época passada ele foi dado um troféu de ser o melhor jogador na equipa. So what you say? I don't know who this person is. What's the point of telling me that? Então nós dizemos, eu não sei quem é esta pessoa, por que é que estás-me a dizer isto? But this 19-year-old rugby player is our grandson. Mas este jogador de rugby é o meu neto. And so to Laura and myself, it means everything. Então para Laura e para mim isso significa muito. And the exaltation that Paul writes about in Philippians cannot fail to touch your hearts if you love him and you follow him. Então a exaltação que Paulo deu a Cristo não pode ser diferente e tocar no teu coração. Because we're all a member of the family of God. Porque nós somos todos membros da família de Deus. And we want to know more and more about our Saviour. E nós queremos saber mais sobre o nosso Salvador. And just as our Saviour served me and served you, we want to serve each other. E da mesma maneira que o Salvador serviu-te a ti e serviu-te a mim, nós queremos servir a Ele. But there's also something else in those verses in Philippians chapter 2, because we read there about a broken Saviour. Mas também tem outras coisas que também tem no capítulo 2, que depois diz sobre Salvador quebrado. In verse 5, Paul writes, "Now in your relationships with one another, have the same mindset
as Christ Jesus. E em versículo 5, Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. In other words, Paul says, he is God. Em outras palavras, Paulo está a dizer: Ele é Deus. He is the Word who became flesh. Ele é a palavra que virou carne. He is the creator of the universe. Ele é o Criador do universo. But he's also the same God who came to serve you. Mas também é o mesmo Deus que veio para servir a ti. Just go back. Oh, okay. I must have that in the wrong place. It will appear. So that moves us on to number 2. Então isso nos leva ao número 2. So, church in Philippi, how are you going to do this? Então, a igreja em Filipos, como é que vocês vão fazer isto? What comes next for you? O que é que vem a seguir para vocês? I'm just trying to find where I should be. Só estou a tentar encontrar onde é que eu devo continuar no momento. There we are. Because Jesus came to be our servant. Porque Jesus veio para ser o nosso servo. This is the same Lord Jesus Christ who was exalted in the glory of heaven, who washed his disciples' feet. Esse é o mesmo Cristo que está exaltado na glória do céu, veio para limpar o pé do seu discípulo. So take his example in your life as a Christian in the church in Philippi. Então leva esse exemplo na sua vida crente, da mesma maneira que foi feito em Filipos. Remember, he humbled himself to become our servant, and he was sent into our world to pay the price for sin. Mas lembre-se, ele humilhou-se, tornou-se nosso servo, foi enviado ao nosso mundo para pagar o preço dos nossos pecados. And we mean everything to Jesus. E nós significamos a tudo para Cristo. So how can we not want to serve one another? Então como é que nós não iríamos querer servir uns aos outros? Let me tell you a story of a prominent children's psychologist. Deixa-me dizer uma história de um conceituado psicológico infantil. He has written many books on parental responsibility to unconditionally love your children. Ele escreveu livros sobre a responsabilidade parental de amar incondicionalmente os filhos. But one day he was having concrete laid in his front drive. Mas um dia ele estava a instalar uma estrada de betão pelos carros. And whilst the concrete was still wet, Então, enquanto o concreto ainda estava molhado, the boy next door ran across his concrete. o rapaz o rapaz vizinho, correu sobre o concreto que ele estava a And he fazer. became so frustrated and so angry, he shouted at this boy, E ele estava tão frustrado, tão zangado, que ele gritava para o rapaz. gave him a piece of his mind, he did, Ele gritou: pensei que devíamos amar crianças, and didn't hold back. e não deitou tudo para fora. And then the voice of his neighbour can be heard in the distance. E a voz do seu vizinho pode ser ouvido dizendo: I thought you were supposed to love children. ele diz, pensei que devíamos amar crianças. His reply, E a sua resposta: I love children in the abstract, but not in my concrete. adoro crianças no abstrato, mas não no meu concreto. We can all say one thing and do another. Nós podemos todos dizer uma coisa, mas fazer o oposto. We can all profess and say we love Jesus in this church this morning, Nós todos podemos dizer, nós professar que nós amamos Jesus, but then go on living our life if it didn't really matter. mas depois de viver a nossa vida, tipo, não custa nada. But Jesus Christ demonstrated, Paul tells us, unconditional love for you and for me. So much so, he was prepared to go to the cross and there die in my place. E Cristo mostrou amor incondicional, Paulo nos diz, por ti e por mim. Ele estava disposto a ir à cruz e morrer em meu lugar. Maybe we need to pause and consider what that means to us. Se calhar nós temos de parar e refletir o que é que isso significa para nós. That God humbled himself to become one of us and he paid the price for your sin. Que Deus se humilhou e se tornou um de nós para pagar o preço dos nossos pecados. You are forgiven. Tu és perdoado. In God's eyes,
there is no record of your wrong. Nos olhos de Deus não há nenhum recorde do teu mal. He has wiped your sin clean. Ele limpou os teus pecados. So show that same love, mercy and compassion to one another. Então demonstrem o mesmo amor, misericórdia e compaixão uns aos outros. And embrace one another in Jesus Christ. E abracem uns aos outros em Jesus Cristo. Finally, number 3. E último, número 3. Why is it all worth doing? Porque é que vale a pena fazer isso tudo? To bury the Lord Jesus in the tomb was the last thing man did to Jesus whilst he was on this earth. Para enterrar Jesus no túmulo foi a última coisa que o homem lhe fez, né? Quando ele estava aqui na Terra. In those closing days and hours of his life in this world, they arrested him. Nos últimos dias que ele estava aqui na Terra, eles lhe imprisionaram. They nailed him to a cross. Eles meteram numa cruz. Before that, they whipped him. Antes disso, eles lhe escutearam. And placed on his head a crown of thorns. E meteram na sua cabeça uma coroa de espinhos. A spear in his side. Uma lança no seu lado. They left him in agony. Deixaram-no em agonia. They left him thirsty. Eles deixaram ele. But that was the last thing man was to do to Jesus Christ. Mas essa era a última coisa que o homem era para fazer a Jesus Cristo. Because in verse 9 we read these tremendous words. Porque em versículo 9 nós lemos estas grandes palavras. Therefore, God now has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, those in heaven, those on earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. In other words, he now has complete sovereignty like never before. Em outras palavras, ele tem a soberania completa. And one day, maybe soon, he's coming back. E talvez, se calhar ainda aqui perto, ele pode voltar. This time not as a baby in a cradle, E desta vez não é como uma criança, um bebê num berço. but he's coming back as a mighty and victorious king, and it's the king we serve today. Mas ele vai voltar como rei poderoso e vitorioso. E nós servimos. Death has lost its sting, A morte perdeu o seu aguilhão. the grave has lost its victory, A sepultura perdeu a sua vitória. and one day when he returns, we will go to be with him. E um dia, quando ele voltar, nós vamos estar com ele. But Philippian Christians, in the meantime, be united and tell others what Christ means to you. Mas crentes de Filipos, enquanto isso, iremos estar unidos e contamos uns aos outros o que é que ele significa para mim. Be a united church, and you shall see men and women being saved as we tell others of his grace and mercy. Sejam uma igreja unida, homens e mulheres, e assim nós podemos dizer como é que nós fomos salvados. And from the very depths of Paul's heart, he says to the church in Philippi, are you ready? E no fundo do coração, Paulo diz à igreja de Filipos, vocês estão prontos? Can God trust you? Será que Deus pode confiar em vocês? Are you worthy of his blessings? Será que vocês devem ter essa misericórdia, dessa bênção? So you need to be imitators of Jesus Christ. Então vocês devem ser imitadores de Jesus Cristo. You need to love each other as Christ has loved you. Têm de amar uns aos outros como da mesma maneira que Jesus amou vocês. And when you arrive next Sunday morning, one won't sit on this side and the other on this side. Então quando vocês chegarem aqui no próximo domingo e alguns estiverem sentados aqui naquele lado ou aquele naquele lado, But you will embrace each other on the way in and on the way out. vocês abracem uns aos outros enquanto estão a sair e enquanto estão a entrar. That is what Jesus Christ has done for you. Will you do that for him? Foi isso que Jesus Cristo fez para vocês. Será que vocês também podem fazer isso?
Let's go forward from AD 61 to AD 2025. Vamos para a frente de 861 para 885 depois de Cristo. Leave behind the hot climate of Philippi. Deixem clima quente em Filipos And today we can say, and be here in the hot climate of Liverpool. e podemos dizer que nós estamos no clima quente aqui de Liverpool, But it won't last. mas não vai demorar assim tanto tempo. But what will last is your love and your togetherness in Jesus Christ. Mas o que vai demorar é o vosso amor e o vosso conjunto em Jesus Cristo. So you keep your eyes on the exalted Jesus Christ. Então vocês mantenham os vossos olhos no exaltado Jesus Cristo. You keep your eyes on the one who died on that cross to save you. Vocês mantenham os vossos olhos naquele que morreu na cruz para salvar-te. And just as he saved you and he saved you and me. E da mesma maneira que Ele salvou-te a ti e a ti, Ele também salvou-me a mim. And that's what we have in common. E isso é o que nós temos em comum. So we embrace each other, we serve each other, we glorify God together. Então servem uns aos outros, abracem uns aos outros e nós vamos glorificar a Jesus em conjunto. And thank you for your endurance in this hot Sunday morning. E eu agradeço a mesma maneira que vocês conseguem aguentar esse calor esta manhã. But let's keep those words alive in our hearts. Mas vamos manter essas palavras vivas nos nossos corações. And let us stand to sing our closing song together. E assim vamos cantar o nosso último hino junto. And in your life, in my life, in the life of Speller Lane Evangelical Church, let's crown him with many crowns. E na tua vida e na minha vida e na igreja de Speller, na vida da igreja de Speller Lane, nós vamos cantar coroamos com muitas coroas. We stand and sing. Many crowns, the Lamb upon his throne. Hark, heavenly anthem, crowns, all music but its own. Oh, make my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy chosen King through all eternity. Crown with the Son of God before the world began, and he who tread he had trod, crowned in the Son of Man, who every grief hath known, that links the human breast, and takes and wears them for his own, that all in him may rest. Crowned with the Lord on high, who triumphed o'er the grave, and was victorious in the strife, those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crowned with the Lord of heaven, enthroned in worlds above, crown him the King to whom is given the wondrous name of love. Oh, every Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise shall never fail throughout eternity.
And now may the grace of our exalted Lord Jesus Christ be with each one of us. God, our Heavenly Father, who has loved us without measure, and God the Holy Spirit, who brings that word of life to life in our hearts. Help us to live for your glory as we serve one another and reach out to the community around us with the wonderful message of the gospel. Lord, bless us, we pray, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Do stay and have cold drinks, hot drinks, and thank you to everybody who's taken part this morning. Muito obrigado. Por favor, fiquem e tomem as vossas bebidas, chá e café, ou bebidas frescas. E obrigado àqueles que participaram connosco esta manhã. It's